Ora, em primeiro lugar, queria dar as boas-vindas a mais uma entrevista no The Plasmic Report. Estivemos parados há algum tempo devido agora ao reinício, felizmente, da atividade nos ginásios. Esta entrevista, pronto, tem um caráter especial para mim. É uma pessoa com quem eu tenho tido o privilégio de partilhar algumas horas durante a semana, num contexto de treino. O Marco, que é o nome do nosso entrevistado, pronto, seria apenas mais um atleta no meio de tantos que treinam no nosso país, se não fosse algo que o distingue nesta fase em relação à grande maioria das outras pessoas. O Marco era um triatleta, portanto, em 2018 recebeu uma notícia que lhe mudou a vida. Marco, bem-vindo ao Plasmic Report. Eu gostava que partilhasses connosco um bocadinho do teu background no desporto, nos dissesses realmente qual foi essa notícia que em 2018 te colocou numa situação em que tiveste que fazer uma reavaliação total daquilo que era a tua vida e daquilo que irias fazer a partir desse momento. Obrigado, João, por me convidares para estar aqui contigo. É um privilégio também poder trabalhar contigo semanalmente e posso já adiantar que vai servir também um bocadinho de mote aquilo que as pessoas podem tirar desta entrevista, é que de facto é muito importante nós rodearmos de pessoas que tenham o nosso mindset, que tenham a nossa visão da vida. E tu, João, tens sido uma âncora para mim e agradeço-te pelo facto de fazeres parte desta aventura. Relativamente àquilo que estavas a perguntar, eu em 2013, isto foi uma carolice mesmo, porque eu, ao ler uma revista americana, vinha lá um artigo sobre triatlo e eu nunca tinha feito triatlo. Nunca tinha feito nenhuma das modalidades, exceto a natação, tinha feito em miúdo. Interessei por aquilo e comecei a fazer sozinho, a treinar sozinho, a fazer triatlo. E até 2018 fiz muitas provas de calendário nacional, algumas amadoras. Fiz as várias distâncias que há em Portugal, agora também já há o Ironman, mas essa ainda não a fiz. Em 2018 ocorre um problema na minha vida. Eu fazia testes médicos todos os anos, sempre com o carácter de supervisão sobre a minha saúde. Pratico um desporto de algum risco, porque, como sabes, o triatlo é uma modalidade em que nós estamos sempre no headline. E a minha médica que me acompanhava aconselhou-me em 2018 a fazer um exame diferente, fazer um TAC às coronárias. Havia alguns antecedentes da família de tensões altas, já a somar aos outros testes que eu fazia, de umas provas de esforço e além. Fiz o exame às coronárias, nas coronárias estava tudo bem, porque está a fazer agora 2 anos, mas detectaram uma massa estranha no pulmão direito. E eu fui falar com ela e ela marcou-me logo uma consulta de pneumologia, e o que se detectou de facto era um tumor maligno com alguma dimensão já e veio transformar completamente a minha vida, não é? O triatlo ficou logo foi um tema secundário a partir desse momento, mas nunca deixei de pensar em praticar desporto e olhar para a vida com bons olhos. Diz-me uma coisa, Marco, nessa situação, que tipo de pensamentos é que tu, naquela fase inicial, aquele choque inicial, que tipo de pensamentos é que te passaram pela cabeça? Qual foi a tua reação inicial? Olha, a primeira reação, eu lembro que foi no aniversário da minha filha. Eu estava cá fora e eu estava a ler o relatório, portanto eu nem percebi o que estava a ler, mas percebi que havia ali qualquer coisa que não estava bem. E as primeiras sensações é de que a vida é mesmo efêmera e nós fazemos planos sempre com tendência a ser médio e longo prazo e de facto uma notícia como esta muda completamente a nossa visão sobre as coisas.
e apercebemos no imediato que nós não vivemos o presente, nós estamos sempre a viver aquilo que vem para a frente. E o que interessa mesmo é viver o presente, porque é no presente que nós deixamos de fazer algumas coisas que gostamos, Sim. Sempre a pensar no futuro, e depois quando chegamos ao futuro olhamos para trás e dizemos, porque é que eu não fiz assim, porque é que eu não fiz assado? Essa foi a primeira sensação. Confesso-te que não houve aqui logo uma posição de, não, eu vou superar isto, vou fazer isto, vou fazer aquilo outro, não. Demora-se algum tempo a assimilar isto tudo. Diz-me uma coisa, Marco, tu nessa fase, tu tiveste algum sentimento de injustiça perante o universo, Deus, aquilo que seja, ao te ser colocado este desafio, este teste na tua vida? Uhum. É interessante a pergunta, porque de facto eu senti injustiça porque eu faço quase as coisas todas by the book, passa a expressão. Eu alimento-me bem, pratico desporto, tenho uma vida saudável, tenho uma vida familiar fantástica, um apoio fantástico, ou seja, não há nada aqui que saia dos trâmites ditos normais, não é? E senti-me justiçado por isso sem dúvida nenhuma, não é? Eu fui fumador, mas já deixei de fumar há muitos anos, há 20 anos que deixei de fumar. É evidente que isso, pensei logo nisso, não é? Portanto, tem que haver aqui alguma relação, mas depois de conversa com os médicos isso nem está relacionado, e provavelmente no meu caso nem esteve relacionado, uma questão genética mesmo. Injustiça, nesse sentido sim, João. Não faz sentido, para mim naquela altura não fazia sentido eu estar a praticar, eu estava no pico de forma, ainda por cima estava no meu pico de forma, e a receber uma notícia daquelas que eu nunca tive sintomas, João, nunca tive sintomas de nada. Aliás, eu depois de ser diagnosticado, eu ainda fiz um triatlo. O médico disse, faça a sua vida normal, porque depois vamos já falar do que eu tive que fazer a seguir para me curar, que eu ainda me estou a tentar curar. Mas eu continuei a fazer tudo normal. Mas sim, João, há esta sensação de que, então nós estamos a cumprir tudo e acontece isto, mas porquê? Diz uma coisa, Marco, eu acho que era importante referir isto, e lá está, e no fundo este teu objetivo também vai um bocadinho de encontro a isto, eu sei que somos todos diferentes, mas acho que também temos, lá está, quem tem esta capacidade de ter uma reação, que à partida será fora do normal, lá está, como tu disseste, sentiste injustiçado, estavas com um problema sério pela frente, aquilo que será normal na maior parte das pessoas é se calhar baixar a guarda, ficar com pena delas próprias e se calhar aceitar as coisas e desistirem se calhar muitas vezes de sonhos que têm. E tu fizeste exatamente o contrário. Certo. Certamente, não deve ter sido a tua primeira reação, não deverá ter sido essa, mas quer dizer, tu mostraste uma capacidade, e estás a mostrar, de realmente na adversidade tu se calhar ires buscar forças e criares novos objetivos, novos sonhos, coisas que seriam difíceis numa situação normal, e tu estás a ir buscar força. Onde é que tu vais buscar essa força anímica, Marco? Para conseguires ter esta perspectiva do futuro diferente, que lá está, contra todas as expectativas? Olha, João, foi uma coisa muito natural. Só para explicar um bocadinho aquilo que me foi feito, portanto, eu depois de diagnosticado, isto demorou mais ou menos um mês, o diagnóstico, talvez nem tanto, o que foi decidido, repara bem, o que foi decidido em primeira mão foi que o local onde estava o tumor não era operável. E fiquei muito preocupado porque eu queria livrar-me disto, não é? Mas a primeira decisão foi essa. Entretanto, o médico deixou lá um pequeno a dizer, eu vou falar ainda com o cirurgião e vamos ver o que é que se consegue fazer. E de facto o cirurgião disse, vamos operar, vamos tirar isso. E aquilo que me foi feito foi, eu retirei 1/3 do pulmão direito. Eu tirei o lóbulo superior direito do pulmão. E para quem não sabe, o pulmão está apoiado, só tem um apoio, ou seja, os outros 2 lóbulos que tem no pulmão direito estão presos ao primeiro. Isto explicar de uma forma muito simples. Então, eu tiraram-me o que suportava tudo e pegaram-me nos 2 de baixo e puseram-me no sítio do primeiro. Para terem uma ideia, eu perdi 1/3, mais ou menos, do
no pulmão direito, mas perdi quase 40% da minha capacidade pulmonar. E depois vamos já falar, ou da minha capacidade respiratória, depois vamos já falar sobre isso. Muito resumidamente, fui operado, não é? Eu estive internado. Eu, quando regressei do hospital, a primeira noite que eu vim para casa, pá, eu não dormi. Não dormi porque, pá, houve ali qualquer coisa, e eu não forcei, mas eu senti, pá, eu tenho que mudar alguma coisa já. E tem que ser já enquanto eu estou a sofrer. E aquilo que eu senti foi que eu deveria colocar um objetivo na minha vida. Mas um objetivo que fosse nobre, ou seja, não é um objetivo só para mim. Então eu desenhei, naquela noite, desenhei aquilo que eu queria que fosse a minha vida nos próximos tempos. Lá está, e não muito a longo prazo, porque a pessoa não sabe aquilo que pode acontecer e muito mais com este problema que eu tenho. E coloquei na minha cabeça que queria fazer um Ironman. Isto é impensável, os médicos disseram-me que eu nunca mais podia praticar triatlo da forma como fazia, mas eu coloquei isso como objetivo. João, eu desenhei as roupas, como é que iam ter os logotipos, como é que iam ter os patrocínios, como é que se ia chamar a minha equipa, só comigo. Eu desenhei tudo numa noite, tudo. Eu quase que não me conseguia mexer, porque ainda tinha os agravos todos e os pontos todos no corpo. Mas decidi naquele dia que, não, eu vou ter que fazer algo na minha vida, eu vou ter que mudar algo na minha vida, e quero principalmente, e foi isso que me passou pela cabeça, eu quero, no fim desta aventura, que vamos já falar sobre o Ironman, eu quero que as pessoas que têm o mesmo problema do que eu tenho, sintam que nós podemos fazer qualquer coisa. João, estar numa sala de quimioterapia, como eu estive, é angustiante. Não por nós, porque eu nunca senti nada durante a quimioterapia, evidentemente vamos abaixo, como é sabido. Mas vemos ali pessoas que sofrem mesmo. Sofrem, João. E sofrem porque sofrem pela doença, sofrem pela cura, sofrem porque não têm ninguém. E isso ainda mexeu mais comigo. Isso ainda me fez querer mais fazer algo que possa mudar, que seja a vida de uma pessoa. Marco, diz-me uma coisa, tu achas que esta definição de objetivos, sejam eles qual forem, cada pessoa lá está, tem objetivos diferentes, ou a realização de sonhos, que pode ser um fator importante na batalha e mesmo a vencer este tipo de doenças ou outras com o mesmo grau de gravidade? João, eu digo já que sim, convictamente. Não sei porque é que digo sim. Sabes qual é a minha opinião, não sabes? Sei qual é a tua opinião, sei perfeitamente. E por isso é que estamos bem alinhados na forma como pensamos sobre a vida. Eu não tenho a explicação científica para isso. Sim. Mas eu tenho a certeza, e aliás os médicos dizem que eles espantam-se da forma como eu recupero dos tratamentos, e eu não tenho dúvidas nenhumas, para mim tem a ver com a prática do desporto. Sim. Tem-me ajudado bastante. Eu, como tu sabes, o meu único sofrimento que eu tenho é pelos tratamentos, quer dizer, eu nunca tive sofrimento pela doença, e tento sempre, de alguma forma, e agora cada vez mais, forçar um bocadinho mais a prática desportiva. Porque, para além de tudo, dá-nos bem-estar. E para quem pratica desporto sabe isso. Eu tenho 46 anos, não me sinto como se tivesse 25, perdi uma parte do pulmão e isso sente-se, às vezes a subir escadas fico cansado. Mas sinto-me bem. E eu tenho a certeza que se as pessoas perdessem um bocadinho do dia, nem que fosse a fazer 15, 20 minutos, uma caminhada, sim, tudo faz diferença. Isto faz uma diferença brutal. Porque depois o desporto tem isto, e para quem pratica triatlo, e como eu praticava, que foi sempre por desafios, quer dizer, eu colocava desafios a mim mesmo, uma pessoa sabe que quando vencemos determinadas metas, o entusiasmo e a motivação é brutal. Não é? E isto dá uma força anímica, isto mostra-nos a nós mesmos que nós somos capazes de vencer as coisas. Eu lembro-me de acordar da anestesia e estava a minha família à minha volta, e a primeira coisa que eu perguntei foi tirar o meu pulmão todo, porque havia essa perspectiva, se não conseguissem
fazer as coisas conforme tinham alinhavado, havia essa perspectiva de perder o pulmão todo. Lá está. E aí eu já estava com qualquer coisa na cabeça, inconscientemente. Sim. E quando me disseram, não, correu tudo bem, conseguiram-te colocar uma parte do pulmão no sítio onde perdeste aquilo que tinhas que tirar, eu senti que aí, não. Já havia ali qualquer coisa. Já sentiste uma força anímica, ou seja, uma motivação adicional certo. para continuar em frente, para fazeres o que tinhas a fazer. Sem dúvida. Uma operação é sempre uma operação. Há milhares de pessoas que passam por esses problemas, não é? Sim. E uma operação ao pulmão é dose. É dose porque basicamente és mesmo aberto ao meio, não é? Não há aqui. Há várias técnicas, como é evidente, mas para o sítio onde estava o meu problema, tiveram mesmo que rasgar o corpo quase ao meio, não é? Marco, diz-me uma coisa, isto lá está, esta pergunta se calhar pode ser mal interpretada, mas dá-me a sensação que hoje em dia as pessoas delegam muito a outros uma responsabilidade que lhes cabe a elas próprias. Ou seja, numa situação normal, ok, tu tens um problema sério de saúde, há uma componente médica que tu tens certamente que ouvir os especialistas e seguir aquilo que é a linha de tratamento que eles te recomendam, mas há uma parte muito grande que nos cabe a nós tomar essa responsabilidade e assumir esse controle da nossa vida. E estas decisões, eu acho que, ou seja, se calhar é mais cómodo às pessoas, e vê-se isto infelizmente em muitos casos, as pessoas limitam-se única e exclusivamente àquilo que terceiros lhes dizem, e eu infelizmente assisto a isto quase diariamente na minha profissão, pessoas que de uma forma ou de outra têm algumas limitações e a maior parte dos conselhos é no sentido de elas permanecerem o mais imóveis possíveis, fazerem pouquinho, não correrem riscos. E a minha experiência no campo diz-me exatamente o contrário. E é aquilo que tu disseste, ou seja, aquelas pequenas conquistas no dia-a-dia, aquilo que supostamente a pessoa não deveria fazer porque corre riscos, a pessoa ao sentir que está a superar, que está a evoluir, essa força anímica eu acho que dá um poder muito grande ao próprio corpo de regenerar, da pessoa sentir-se melhor. Concordas comigo? Completamente, João. A base disto tudo está aqui. Pois. A base disto tudo está aqui. Tu focaste aí um ponto muito importante. E para quem passa por estes processos como eu tenho passado, a medicina, ou seja, quando acaba a medicina não há uma continuidade a seguir, ou seja, o médico preocupa-se em dar-te o melhor tratamento, não tenho dúvidas nenhumas, e eu estou acompanhado pelos melhores especialistas, não tenho dúvidas nenhumas, estou completamente à vontade para dizer isto. Agora, depois há uma parte, depois há a vida, depois do hospital, e eu acho que há aí uma quebra muito abrupta, e falta fazer essa ponte. Ou seja, aquele suporte, o suporte emocional por trás, que pode passar pela família, pelos amigos, pela própria pessoa. As associações, eu faço também parte de uma, também vamos já falar sobre isso, mas isto para ir ao encontro daquilo que estavas a dizer, o que eu senti era muito bem acompanhado, muitos bons tratamentos, mas depois, quer dizer, ainda por cima, eu que era um desportista, não há aqui a preocupação da vida da pessoa, ou seja, há só a parte da medicina, Sim. a parte da cura, e depois não se preocupam, embora haja as psicoterapias, o que for, há acompanhamento no hospital para estes casos e para outros, mas há ali um gap demasiado grande em que se nós não temos uma boa estrutura, um bom suporte familiar, um bom grupo de amigos, as pessoas caem. E no meu caso em concreto, o facto, isso tive que lutar sozinho, não haver ali alguém que me dissesse, não Marco, tu fazias triatlo, tenho aqui uns especialistas, vais falar com esta pessoa porque eu acho que, pelo menos para manteres a tua forma, acho que devias falar com X ou com Y. Isto tem que ser feito, João. Sim. E eu estou a falar, no caso do triatlo, posso estar a falar de outras coisas quaisquer. Claro. Falo do triatlo porque é aquilo que eu gosto de fazer. Isto para dizer que, de facto, entre o que é o diagnóstico, o tratamento,
a cura e a vida, há ali um buraco, um vazio, continua a haver, isto não sou só eu que digo, Sim. e isto tem de facto de ser tapado. Ou seja, Porque é aqui que as pessoas se perdem, é neste buraco. é importante, Marco, e eu lá está, eu tento me colocar sempre nos sapatos dos outros, como se costuma dizer. Certo. Mas é importante então ver, ou seja, aquilo que é a vida normal da pessoa, as rotinas, os gostos que a pessoa tem, não dar a ideia, porque eu dá-me essa sensação, eu felizmente nunca passei por um problema sério de saúde, mas dá-me a ideia de que a partir do momento que surge uma doença grave, a primeira preocupação, que eu acho que eu posso aplicar o termo preocupação dos médicos, é proteger as pessoas. E é o que tu dizes, quer dizer, tudo aquilo que são hábitos e gostos que a pessoa tem ficam em segundo plano e há um foco talvez cá exagerado ou uma chamada ou uma concentração demasiadamente excessiva naquilo que é o problema, lógico, com um objetivo em concreto que é curar a pessoa, e a pessoa acaba por se afastar muitas vezes de coisas que são saudáveis para ela e que se calhar a mantêm um bocadinho, animicamente um bocadinho mais alegres e mais motivadas, certo? Certo, sem dúvida, João. E temos um bom exemplo agora, estamos a atravessar por esta fase da pandemia, não é? E nós sabemos que é público, é noticiado, que há pessoas que desistem dos tratamentos. Era muito interessante tentar perceber, se quase pessoa a pessoa, porque é que desistem de ir ao hospital fazer o tratamento. É evidente que há um medo enorme de apanhar o Covid, é legítimo, claro que sim, mas não sei se não haverá mais causas para que as pessoas de facto desistam de... para quê? Para que é que eu vou? Porque repara, a maior parte das pessoas, e por isso é que eu faço aqui o foco nas salas de quimioterapia, algumas das pessoas que eu vi lá e que eu tive o privilégio de falar com elas, as pessoas estão sozinhas. E elas vão lá para sofrer, quer dizer, elas sabem que depois daquele tratamento, ou durante aquele tratamento, estão a sofrer, porque a quimioterapia não é brincadeira. E se não há uma preocupação, embora toda aquela equipa de enfermeiros, de técnicos que estão ali são excessivamente até carinhosos, são impecáveis, mas depois há a vida cá fora, e é mesmo o sair da porta do hospital, há a vida cá fora, e não há a preocupação. E aí há essa falha, não é, Marco? E é aqui que nós podemos fazer a diferença, e é aqui que surgiu toda esta vontade de querer superar determinadas metas, a tentar ajudar as pessoas a perceber, através da prática desportiva, não é preciso que seja através do triatlo, como é evidente, mas que as pessoas vejam de facto que há vida, e há pessoas que se preocupam, que se podem preocupar com elas, mesmo que elas estejam sozinhas. É preciso divulgar que é para as pessoas, porque é difícil chegar às pessoas, estamos a falar de pessoas que nem têm acesso às vezes à internet, a maior parte delas seguramente, vêm do interior do país todos os dias, de ambulância, portanto, e é preciso chegar a estas pessoas. Diz-me uma coisa, Marco, tu como doente oncológico, e tu sabes qual é a minha abordagem em relação a isto, mas normalmente acontece muito isto, a pessoa quando vê alguém ou com uma doença grave ou com alguma deficiência física, a primeira, eu acho que há um estigma, ou seja, as pessoas ditas normais olham para essas pessoas com pena, os coitadinhos. E tu sabes qual é a minha abordagem? Aliás, eu dou-te treinos e tu sabes que o meu tratamento contigo e com o objetivo que tu tens é exatamente o mesmo com uma pessoa que se não tivesse absolutamente nada. Portanto, eu não vejo limitações, há adaptações que podem ser feitas, agora acho que há sempre a possibilidade da pessoa, independentemente da situação em que esteja, de evoluir e de ser melhor. Isto é uma coisa que te incomodava no início, ainda sentes este estigma? Qual é a tua opinião sobre isto, Marco? Faz sentido, não faz sentido? Faz muito sentido. Eu até tive a oportunidade de falar sobre isso em alguns fóruns, várias vezes, e contar uma experiência muito curiosa que se passou comigo. Eu quando regressei ao trabalho, ao sítio onde eu trabalho, coincidiu com uma época em que se faz sempre uns encontros anuais, em que está toda a gente, no fundo sair dali do ambiente de trabalho e confraternizar todos. E aquilo que eu senti é que de facto as pessoas afastam-se. Não sei se é por pena, se é por medo de abordar o assunto. As pessoas afastam-se, João. Olham para ti como se fosse um bicho. Eu estou convencido que
a maior parte delas não o fazem por mal, mas nós somos colocados mesmo de lado. Ainda que não seja propositadamente, nós somos colocados de lado. Mas isso magoa ou não magoa, Marco? Magoa muito, porque nós sentimos-nos e faz-nos refletir sobre a nossa presença no mundo. E tentar perceber o porquê destas coisas, porque não acontece só nas doenças. E se nós formos a ver no mundo animal, tudo o que é fraco é deixado de lado. Sim. Que é para proteger o todo, não é? Sim. Portanto, eu acho que isto até acaba por ser um bocado instintivo, animalesco, não é? Isto tem a ver com o instinto das pessoas, o instinto do grupo. Eu acho que sim. Magoa imenso, porque nós queremos e é aquilo que eu me farto de dizer, João, nestas enfermidades, a importância de um abraço, agora não são permitidos, ou pelo menos não podemos dá-los a torto e a direito, mas a importância física de um abraço é fundamental. É fundamental. E tu sentires que estás no meio de 100 pessoas, e eu estive sozinho, João. Eu naquele encontro, eu estive sozinho, tenho lá amigos no meu local de trabalho, e eu senti-me completamente sozinho. Isto é mais difícil de lutar. Isto já não é o gap que nós falávamos há pouco, isto é mais difícil de contrariar, porque isto é uma defesa das pessoas mesmo. Marco, mas eu conhecendo como te conheço, e já te conheço mais ou menos, eu quase tenho a certeza que este tipo de atitudes ainda te dão mais força para continuares e seguir o teu objetivo. Com certeza. Porque senão, quer dizer, qual é a minha solução? Eu passava a ter só uma solução, que é ou então eu isolo, fico sozinho, basicamente desistias, não é? Certo. Mas João, eu até tinha a felicidade de me poder isolar, porque eu tenho uma família fantástica. Sim. Tenho uma família fabulosa. Tenho uma estrutura familiar e de amigos fabulosa. Eu até me podia dar esse luxo. Mas foi quase que de imediato o pensar que, e todas as outras pessoas que sofrem de um problema do que eu. Sim. No fundo, tu carregas às tuas costas agora um bocadinho aquilo que é o estigma que todas as pessoas estão na tua situação, ou seja, tu estás a ver numa situação, e eu admiro isso, a minha personalidade também vai um bocadinho nesse sentido, Marco. Tu no fundo estás a tentar a ser a bandeira para todos aqueles que não têm voz. O grande objetivo deste teu sonho, esta tua conquista que tu queres fazer, no fundo é uma bandeira que tu queres levar para alertar para este tipo de situações, correto? Certo, é isso mesmo. O meu objetivo principal, e voltando àquela noite que eu falei há pouco, da minha primeira noite em casa, se me perguntares o que é que eu me vejo a fazer no futuro, não é fazer triatlos. O que me vejo a fazer no futuro é estar num fórum físico, num palco, a falar da minha experiência e tentar ajudar uma pessoa que seja, uma pessoa, João, sim, a mudar a forma como vê a doença, a enfermidade, o sofrimento, porque isto, e João, tu sabes melhor do que ninguém que eu não estou livre da minha doença, estou aqui a falar, mas eu daqui por uma semana vou ter que fazer uma biópsia a um novo nódulo que me foi detectado no pulmão. Mas eu não quero também que as pessoas pensem que eu olho para isto de ânimo leve, não olho, não é? Porque isto traz bastantes consequências, mas o meu objetivo é muito maior do que isto. Portanto, e quando os objetivos se sobrepõem a todas estas pedras que nos aparecem pelo caminho, não há nada que nos pare. E eu não quero ser, eu não quero andar a puxar a ponta do casaco a ninguém, não quero andar de bicos de pés, quero sim é poder ajudar outras pessoas que têm problemas semelhantes ao meu. Isso sim. Esse é o meu principal objetivo. Vamos falar agora do objetivo em si, que é em 2023 tu realizares o Ironman. Eu tenho aqui duas perguntas para ti, Marco. Porquê um Ironman, embora saibamos agora que tens um historial nessa prova, mas assim, é talvez uma das provas mais duras do mundo, ou seja, aquilo que eu já tinha dito, numa situação normal já não é fácil, numa situação como a tua, em que estás com cerca de 40% da capacidade respiratória reduzida, ou seja, o acréscimo de dificuldade
tanto na preparação como depois na realização da prova, ainda vai ser superior. Queria que nos dissesses o porquê de teres escolhido este desafio tão grande e que nos falasses um bocadinho da tua estratégia. Agora, o que é que vais fazer, em termos de treinos, o que é que estás a planear fazer a nível alimentar, ou seja, aqueles pormenores que normalmente não se veem, são dos bastidores e que eu acho que era importante as pessoas perceberem que realmente não basta idealizar ou ter um sonho, há que ter um plano, há que ter uma estratégia e há que meter o trabalho para conseguirmos realmente chegar àquilo que é o nosso objetivo. É isso, João. O ser em 2023 coincide com o facto de eu fazer 50 anos, dá-me aqui alguma margem para poder preparar uma prova de Ironman em 2023. Pela minha experiência, eu tenho muito pouca experiência porque eu não faço isto de vida, não é? 2 anos são precisos para preparar uma prova destas, para quem nunca fez. Com as dificuldades que eu tenho, e estou numa fase, como tu sabes, de tentar aprender novamente o que é o meu corpo, portanto eu tenho muita dificuldade ainda em superar os desafios que se apresentam mais difíceis, como por exemplo tudo que seja de cardio ou respiratório. Tu sabes perfeitamente que eu às vezes tenho alguma dificuldade. O porquê de ser um Ironman? Sempre sonhei em fazer um Ironman, desde que faço triatlo. Eu não comecei a fazer triatlo para fazer um Ironman, mas a partir do momento que eu comecei a fazer, tive sempre esse sonho de fazer um Ironman. Já fiz metade de um Ironman, um Alpha Ironman. Participei em 2, um tipo de desistir por um problema físico. Mas o primeiro demorei para ver, e para quem nos estiver a ouvir, eu demorei 6 horas e 20 a fazer um Alpha Ironman, portanto não é nada de especial. O vencedor deve ter feito para aí menos de 5 horas. Mas o porquê de um Ironman? Pelo desafio em si, pela dificuldade e pelo prazer. Não há nada que me dê mais prazer, João, do que nadar, em primeiro lugar. Adoro nadar. Já não nado há 2 anos, ainda por cima agora com a pandemia não me deixam ir às piscinas. O andar de bicicleta, o poder viajar enquanto treinamos, é fabuloso. Dos 3, o que mais me custa é a corrida, sem dúvida nenhuma. E para quem não sabe, um Ironman são 3,8 km de natação, são 180 km de bicicleta e depois uma maratona para finalizar, 42 km, por esta ordem. O que é que eu tenho em mente? Eu já no ano passado, quando te abordei pela primeira vez e começamos a treinar, tu sabes que eu contactei também um médico especialista na área, o Dr. Jaime Milheiro. Eu acho que ele não se importa de eu estar aqui a referir o nome dele, que ele é subejamente conhecido, e que me foi dando aqui algumas luzes de como é que eu poderia fintar este problema que eu tenho. Entretanto, tive que interromper porque tive que fazer radioterapia novamente, um novo nódulo. Mas aquilo que eu tenho em mente, de facto, e aquilo que eu comecei já a fazer, portanto, primeiro que tudo, eu tenho que recuperar o meu físico, tenho que recuperar massa muscular, tenho que recuperar ou tentar ganhar mais capacidade respiratória, que é isso que temos feito os dois. Tenho feito bicicleta em casa, no rolo. Neste momento estou a fazer 4 vezes por semana. E tenho colocado umas corridas, ainda que muito lentamente, sem sair do aeróbico, portanto, sem sair dali, no meu caso, das 145 pulsações por minuto, mas muito de vez em quando. Ainda estou a introduzir algumas coisas. O treino de natação não estou a fazer, com pena minha, mas nem que eu tenha que deixar para o fim, ficará para o fim, e eu julgo que com 1 ano de natação consigo lá chegar. E eu tenho, portanto, a minha base é a mesma natação, é a minha praia. Nesta fase, é como te digo, estou a fazer isto. É evidente que para fazer um Ironman há pessoas que o fazem sozinhos e conseguem e são autodidatas nesta área, mas não é fácil e talvez por ter algum conhecimento, alguma experiência de triatlo, nós precisamos das pessoas certas ao nosso lado. E eu não tenho dúvidas nenhumas que vou precisar durante este período de uma pessoa que nos tem aqui,
Vou precisar médico, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas, porque eu tenho que ser acompanhado, ainda mais com o problema que eu tenho. E quando digo médico, estou a dizer médico de medicina desportiva. E depois, João, e deixa-me introduzir-te agora com um tema novo, para ti não será seguramente muito novo, mas eu vejo isto, e como dizia há pouco, se eu me vejo daqui a 3, 4 anos em cima de um palco ajudar outras pessoas, eu para lá chegar preciso de ajuda também nesta fase, ou seja, eu tenho que profissionalizar este trajeto, esta aventura. Eu tenho que ter parceiros que me ajudem a lá chegar, porque eu sei que daqui por uns tempos, para além da minha máquina, não é, que é mais importante no meio disto tudo, eu vou precisar de apoio técnico e profissional para atingir o objetivo. Olha, e era exatamente nesse sentido a minha próxima pergunta, Marco. Eu sei que estás a criar ou vais criar um canal no YouTube, onde vais, no fundo, relatar tudo aqui, todo o teu percurso, agora, desde esta fase em que estás a iniciar a preparação, portanto, até ao culminar em 2023, onde vais realizar a prova, e eu continuo a acreditar nisso piamente. Portanto, tu vais, no fundo, fazer uma novela da vida real, da tua vida, nesta fase. Diz-me uma coisa, Marco, nesta fase tu não tens nenhum tipo de apoio a nível financeiro, ou seja, ninguém te está a apoiar de forma a conseguires realmente, no fundo, teres as condições necessárias, conseguiste concentrar a 100% naquilo que estás a fazer e poderes levar o projeto, no fundo, com as melhores condições possíveis e atingir aquilo que é o teu objetivo, que é realizar a prova e inspirar outros a realmente a superarem muitas vezes os problemas que têm. Tu gostavas de deixar aqui algum tipo de repto, solicitar algum tipo de apoio, alguma... João, eu aproveito de facto, e como dizia há pouco, eu para ter a certeza que daqui por 3, 4 anos consigo estar em cima de um palco a ajudar outras pessoas, e quando digo um palco, não é um palco, não é só um palco, portanto, eu poder ajudar outras pessoas, é evidente que eu tenho mesmo que começar a pensar não, é efetivar que as coisas estão a começar. E se as coisas estão a começar, eu vou precisar de ajuda. Eu gostava muito de poder fazer disto a minha vida, nos próximos 3 anos. É evidente, sendo um desporto como o triatlo, e para quem sabe, é um desporto muito caro, ainda mais, se eu gostava de profissionalizar isto, é evidente, e eu vivo, os meus rendimentos são o rendimento do trabalho, portanto aquilo que eu faço diariamente das 9 às 6, eu gostava muito que houvesse algum parceiro, ou vários parceiros, que de facto se associassem a esta causa, que eu acho que é uma causa nobre, de forma que me apoiassem, tanto a nível técnico, a nível nutricional. Há vários tipos de ajudas que podem ser dadas nesta fase, que me pudesse, de facto, dar alento, ou ainda mais alento, para atingir o meu objetivo principal, que é poder, de facto, entrar na vida das outras pessoas. Eu gostava muito que, como tu dizias há pouco e bem, com a criação do canal do YouTube e das outras redes sociais, eu queria que as pessoas acompanhassem comigo, mas eu queria que isto fosse uma partilha, ou seja, que isto fosse recíproco. Eu quero muito de me dar a conhecer, mas quero muito receber em troca. Porque eu tenho a certeza que há muito mais gente, mesmo aqui em Portugal, mas muito mais gente com o mesmo problema semelhantes ao meu, que por vezes, e era aquilo que falávamos aqui há uns dias, isto basta uma pessoa ter uma referência na vida para mudar a nossa vida, e eu conseguir chegar a alguém e que alguém venha ter comigo e que vamos os dois juntos, isso para mim era mesmo muito bom, João, e queria muito que alguém nos ajudasse a concretizar este objetivo. Eu tenho a certeza que esses apoios vão aparecer, Marco. Diz-me uma coisa, dentro agora da tua disponibilidade mental e de tempo,
tu ainda estás em fase de tratamento, diz-me uma coisa, Marco. Se porventura tiveres alguma regressão ou algum acentuar de sintomas, tu vais levar este projeto até ao final, ou há uma linha em que tu vais pôr um ponto final? João, eu não gostava de falar em linha, mas há aqui uma coisa para mim que é fundamental. E há maus exemplos também neste tipo de iniciativas. E mesmo cá em Portugal e públicos. Porque isto não basta só querer viver, há que ter aqui alguma dignidade enquanto vivemos. E para mim é fundamental, e tu sabes, ainda há pouco eu falei, eu tenho algumas dificuldades ainda, portanto, e nem sei o que é que vai ser nos próximos tempos, provavelmente eu vou ter que fazer novamente tratamentos. Eu não vou parar, João, isto para mim é um objetivo, e é um objetivo que é um prazer para mim. Não é só, não, eu meti isto na cabeça e vou ter que concretizar, não. Para mim é um prazer fazer isto, é aquilo que me alenta mesmo, mas se eu sentir, e eu nunca estive nessa situação, mas se eu sentir que isto anda para trás de forma irreversível, a minha doença, aí eu paro. Ou pelo menos paro de me mostrar, porque eu não sou nenhum mártir, João, ok? Fique bem claro, eu não sou nenhum mártir. Eu quero é fazer esta viagem e as pessoas sentirem que têm aqui uma pessoa amiga. Não quero que vejam aqui, pá, olha aquele gajo, já viste, ele estava ali a treinar forte e pá, morreu. Não, isso não vai acontecer, João, ok? Não gostava de falar numa linha porque eu não sei onde está essa linha, nem quero saber onde é que ela para. Sim. Mas basicamente, Marco, enquanto tiveres força anímica, força física, vais continuar, certo? Vou continuar, mesmo fazendo tratamentos, se tiver que fazer novamente quimioterapia. Ou seja, não serão pequenas contrariedades que te vão demover? Não. Pá, numa primeira fase, quando eu fiz tratamentos, e falo muito na quimioterapia, que foi o que me deixou mais debilitado, uma pessoa fica mesmo muito em baixo e eu posso dizer que de uma das vezes, depois de um dos tratamentos, eu fiquei 4 dias sem sair da cama. Eu desta vez isso não vai acontecer, João. Não vai, porque eu não quero passar outra vez por isso e vou-me obrigar, se for quimioterapia que vou fazer, vou-me obrigar a passar por ela e continuar a fazer aquilo que mais gosto de fazer, que é desporto. Não tenhas dúvidas nenhumas. Olha, Marco, diz-me uma coisa. No caso de alguém te querer contactar, um possível apoio, um possível patrocínio, seja de que forma for, há alguma forma, eu depois posso colocar em rodapé, alguma forma que as pessoas te possam contactar, até para dar um feedback agora desta entrevista, que certamente a gente vai ver? Podem me contactar, eu não tenho problemas nenhuns em facultar os meus contactos pessoais. Podem me contactar através do meu e-mail, amorim.m@gmail.com, ou o meu número de telefone, 96-712-7200. Estas são as formas mais diretas de contactar uma pessoa, portanto eu acredito que seja assim que deve ser feito. Quem me quiser procurar no Instagram, eu tenho a minha página pessoal, eu prefiro para já não dá-la, porque vamos criar uma só para esta aventura. Acho que mais transparente do que isto não posso ser, João. Isto é mesmo uma viagem que está a iniciar e que há de ter um fim. Vai ter um fim fora das expectativas, olha o que eu te digo. Olha, Marco, diz-me uma coisa, para terminarmos, tens mais algo que gostasses de dizer, algum apelo que gostasses de fazer às pessoas que nos estão a ver? Gostava, essencialmente, uma delas já referi aqui, 2 coisas. A primeira é, tanto seja nestes casos em que sofremos de uma doença crónica, grave, seja noutras circunstâncias, as pessoas devem se associar a outras pessoas com o mesmo mindset. Isto é fundamental. Porque senão nós não saímos do sítio. E a tendência é definhar. Outra coisa é que o nosso corpo é mesmo uma máquina. Nós não sabemos daquilo que ele é capaz. E eu, não tendo provas científicas que me digam que, de facto, conseguimos superar tudo e mais alguma coisa,
eu tenho a certeza, João, de que se nos colocarmos em situações em que queremos vencer, Sim. não tenho dúvidas que o nosso corpo vai atrás num ápice. Não tenho dúvidas nenhumas. Sabes que eu concordo, aliás, falamos imensas vezes sobre isso, a minha opinião é exatamente a mesma, Marco. Olha, eu queria-te agradecer por teres vindo ao meu canal. Isto, no fundo, foi um início oficial desta tua viagem, até para as pessoas também te conhecerem e perceberem qual é no fundo, o teu mindset e qual é o teu propósito com este desafio. Certo. E mais uma vez, gostava de te agradecer teres vindo aqui ao The Plasmic Report. Certamente que ainda vamos agora estar em conjunto durante muitos meses para conseguirmos te levar ao teu objetivo. Certo. E aí, se calhar brevemente voltamos a fazer aqui uma entrevista com um update daquilo que está a acontecer contigo e com a tua preparação, Marco. Com muito gosto, João. Mais uma vez, obrigado por me teres convidado. Para quem conhece o João, sabem que ele é uma pessoa muito genuína, portanto, não dá para enganar, aquilo que vê é aquilo que ele é, e queria-te agradecer uma vez mais que tens sido mesmo uma âncora para mim, por me fazer sentir que de facto isto é possível. Obrigado, João. Nunca tive dúvidas, Marco.